Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 107 e hoje nós vamos falar sobre obsessão e desobsessão. O que é obsessão e seus tipos, o que nos leva a uma obsessão e como identificar, e como sair de um processo de obsessão. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos, aqueles recados paroquiais, para você seguir o Instagram da Rádio Café Music e do estúdio da Rádio Café, onde a gente vem aqui sempre gravar os episódios do nosso podcast. É só digitar lá na sua busca do Instagram, @Rádio Café Music e seguir, e depois, Estúdio Rádio Café, e também só clicar em seguir. Tem o nosso Instagram também, o @Espiritismo Simples, clica lá e acompanha a gente. Estamos no YouTube como podcast Espiritismo Simples, então você clica lá, procura o nosso canal e se inscreva, mande os episódios para quem não gosta de usar o Spotify, não conhece, Deezer, Google Podcast, tem muito aplicativo hoje de música que as pessoas às vezes não conhecem. Então, estamos também no TikTok, @Espiritismo Simples, tudo junto, igual do Instagram, tá bom? Siga a gente no Spotify. Hoje, então, a gente vai estudar sobre a obsessão, entender por quê e como ela ocorre, como que a gente permite isso, né? Como que a gente também fecha isso. Acho que é importante, esse é um tema que já foi muitas vezes pedido desde o início do podcast também. Nessa semana tivemos uma ouvinte que mandou mensagem, por favor, gostaria que falasse sobre isso. Então, trouxemos aqui, esse é o momento para a gente falar sobre a obsessão e sobre a desobsessão. Primeiro vamos definir, né, o que é a obsessão, né? O que é? Qual que é a definição para isso? Segundo a Federação Espírita Brasileira, a FEB, obsessão é uma enfermidade psíquica. Caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar-lhe a razão e a vontade. Olha aqui que interessante, né? Então, falar sobre essa questão de uma mente que assimila sugestões de outra. Então, tem uma mente ali que está absorvendo tudo que, né, vai recebendo. Então, isso é capaz de tirar a sua própria razão e a própria vontade. Já a Sueli Caldas Schubert, ela classifica da seguinte maneira a obsessão, como toda vez que alguém encarnado ou desencarnado, olha que interessante isso, exercer sobre outrem constrição mental negativa por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio. O que a gente destaca da classificação de Sueli? Esse ponto que ela traz do encarnado ou desencarnado. Isso é bem importante, né? A gente vai, ao longo do nosso podcast, entender que não é somente aquela forma mais clássica que a gente imagina, de um espírito obsidiando um ser encarnado. Bem importante isso. E a outra parte que ela fala, que é através de simples sugestão, ou por indução ou coação, com o objetivo de domínio. Então, percebemos que é muito mais complexo, não é somente alguém falando na sua orelha. A obsessão não é algo assim tão simples. E aí, percebendo a definição do que é a obsessão, vamos estudar os tipos dessa obsessão. Então, eles sempre ocorrem aí com espíritos que estão em sintonia. Acho que esse é um ponto fundamental, esse é o ponto, acho que mais importante para a gente entender quando a gente fala sobre obsessão e desobsessão. Ela ocorre porque existem espíritos que estão sintonizados. Não que exatamente vibram a mesma coisa o tempo todo, que são espíritos elevados ou pouco elevados, mas de alguma forma essa sintonia foi se aproximando e neste momento consegue que haja esse contato, que haja essa aproximação. Isso ocorre porque existe uma brecha, né? Havia uma porta aberta, é o que eu gosto sempre de falar, havia uma porta aberta e a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, entrando nesses tipos de obsessão, o primeiro, a gente vai falar sobre o encarnado para o encarnado, que é como a gente lembrou que a Sueli Caldas Schubert destaca isso. Então, a obsessão não é somente do desencarnado para o encarnado, a gente tem do encarnado para o encarnado. Você e o seu colega de trabalho, você e a sua mãe, você e o seu filho. Sim, é possível que exista uma situação de obsessão e a gente tem que tomar cuidado com isso.
Isso ocorre então em situações de relações de afeto, relações de liderança, por isso que a gente fala também da questão do trabalho, paternidade, então o pai com o seu filho, uma mãe com o seu filho, ou conjugal, o marido com a esposa, o namorado com a namorada. Atenção para isso, prestem muita atenção em como são as relações com as pessoas que estão próximas de você, ainda que afetuosas. Segundo tipo de obsessão, o encarnado para o desencarnado. Então, olha só, aqui também é algo pouco comum. Fala, mas como é que um encarnado consegue passar por um processo de obsessão com um desencarnado? Alguém que já foi, alguém que já morreu, já era? Não. É possível sim, porque quando a gente tem um irmão desencarnado, que parte, né, para o plano espiritual, e aqui o encarnado, aquele que está vivo no plano material, fica ali só pensando, remoendo a morte o tempo todo, não aceitando essa morte, essa passagem, o desencarne, falando, meu Deus, dava para ter sido diferente, por que isso aconteceu? Ele me faz muita falta, ele não me dê... Então, claro, a gente tem aquele processo do luto, né? O processo que a gente está tentando compreender, que a gente fica chateado, mas sobretudo que a gente tem saudade, né? Isso faz muito parte, isso é muito natural, isso é muito humano. O problema é quando a gente não consegue compreender racionalmente, com maturidade, que o desencarne é apenas uma das etapas, né? A vida é um grande filme. A passagem da morte é apenas um capítulo dessa história. E a gente sempre tem que lembrar, são apenas separações momentâneas. Não faz sentido a gente ficar o tempo todo preso, tá? Isso mostra muito também de um egoísmo nosso, de um orgulho nosso, de algumas vezes de alguma vaidade nossa. Terceiro tipo de obsessão, o desencarnado para o desencarnado. Então, aí sim, a gente está falando de dois espíritos que já estão no plano espiritual. Então, nem todos os irmãos desencarnados estão bem, né? A gente não pode compreender, infelizmente, que todos, assim que desencarnam, ficam tranquilos, calmos, sem perturbação nenhuma. Vamos racionar aqui, né? Vamos raciocinar, na verdade. A gente tem que imaginar que o plano espiritual, ele é uma outra densidade, é uma outra dimensão. Mas aquilo que ocorre no planeta Terra também se reflete por lá. Então, as relações não são tão diferentes assim. Quando a gente pensa em espíritos, o mundo não modifica tudo. As leis não se modificam, são as mesmas. Então, essas relações também podem ocorrer assim como ocorrem na Terra. Dois espíritos, né? Duas pessoas que ficam ali nesse processo de obsessão uma com a outra, também pode acontecer no plano espiritual. Então, aqueles irmãos que muitas vezes podem estar em regiões umbralinas, também podem sofrer a obsessão, né? Se você tiver a oportunidade, assista o filme Nosso Lar. O André Luiz, ele passa por essa etapa, justamente, fica muito claro ali na obra, acho que visualmente é mais fácil de compreender do que com a leitura do livro, mas ocorre muitas vezes, né? Espíritos ali que estão com uma carga baixa, que também estão em regiões umbralinas, que ficam ali tentando ele, que ficam criticando ele, julgando ele, ficam nesse processo ali de submissão com ele, querendo conduzi-lo. Também a gente pode considerar como um processo de obsessão de desencarnado para desencarnado. A quarta, a gente fala do desencarnado para o encarnado. Essa é aquela mais clássica que a gente imagina, né? Então, é a que a gente mais conhece e está ligada a esse acesso que o irmão espiritual tenta nos direcionar para prejudicar ou para consumir as nossas energias a partir da indução das nossas ações. Então ele vai tentar se aproximar, ele vai direcionar o que a gente faz para nos prejudicar ou por conta de algum ódio, raiva, alguma questão de vidas passadas que ele tenta ali nos atrapalhar na nossa evolução, ou então ele somente não simpatizou com você, simplesmente assim, vê em você uma oportunidade, às vezes, de um espírito que está sintonizando algo ruim, ele pode consumir sua energia e aí, ele aproveita de você e vai embora. Então, nem sempre a obsessão é algo de vidas passadas mal resolvidas. Podem acontecer nesse momento, sim. Então, é por isso que a gente vai falar mais adiante da importância de orar, vigiar, de como que a gente se protege, como que a gente se blinda.
Outro que temos aqui, outro tipo de obsessão é a simbiose. Espíritos encarnados ou desencarnados que consomem energias entre si. Aí é um processo mútuo, né? Esse é mais complexo porque ele está tão ligado, é tão enraizado, porque não é uma ligação somente de um que está sendo um obsessor e o obsidiado. São dois, né? Um acaba obsidiando o outro, então o processo da separação ele é ainda mais complexo, é mais difícil. E aí o caminho da espiritualidade, qual que é? É separar de forma gradual. Uma vez que essa separação abrupta pode levar até mesmo ao desencarne daquele irmão que está encarnado, se a gente está colocando aí no caso de espíritos encarnados. Então, é um ponto para a gente observar e a gente vai falar mais adiante. Não pode ser de uma vez, né? Pensa quantos anos, muitas vezes, esses espíritos estão conectados. Pensa numa retirada abrupta. O que pode acontecer? Vamos falar sobre isso mais adiante. E por fim, a autoobsessão, né? A autoobsessão é quando não existe um outro, né? Um outrem, como fala Sueli Caldas Schubert, mas é você com você mesmo. Aquele sentimento seu de culpa em excesso, aquele sentimento de inferioridade em excesso, aquela comparação que você faz com o outro em excesso, aquele sentimento de incapacidade em excesso. Uma vez ou outra faz parte. Às vezes a gente tem recaída, ninguém é feliz o tempo todo, mas sentir muita culpa, sentir muita inferioridade, muita comparação, incapacidade, isso não nos faz bem e é capaz de nos levar a problemas mais sérios, como até mesmo a depressão. A depressão a gente já tratou outras vezes aqui, está relacionado à culpa em excesso, questões ligadas ao nosso passado. Muito do que foi falado aqui foi retirado lá do canal do podcast Conhecendo o Espiritismo, da Evelyn Freire. É a aula 21, recomendo sempre vocês acompanharem. É um canal muito rico em explicações, em apresentar o Espiritismo de uma forma mais aprofundada. E ela é muito simples também, muito didática na sua condução. Muito legal. Algumas reflexões sobre a obsessão e os seus tipos, né? Primeiro ponto aqui que eu levanto. Observe que é um processo, a obsessão é um processo que só ocorre porque há uma permissão. Houve então uma brecha desse obsidiado. E aqui parece uma frase, né, dura, né, como se você estivesse ali atacando a vítima, né, você está sendo meio duro com a vítima. Não é esse o papel, não é esse o objetivo, mas é tentar conscientizar que todos nós, sim, estamos sujeitos se a porta estiver aberta. A importância de estar atento e fechá-la. Segundo ponto, veja que a obsessão ela não entra de repente e não entra de uma vez. O obsessor ele se aproxima, ele vai tentando contato, aí o contato é permitido, a influência vai se estabelecendo e quando a gente percebe, já está encoberto por essa camada densa. Pense na areia movediça. É aos poucos que se dá o processo. É por isso o processo da desobsessão não deve ocorrer de forma abrupta, de uma única vez, porque pode ser prejudicial ao obsidiado. Vamos de novo com o exemplo da pessoa na areia movediça, que está envolta nessa obsessão. Faz mais sentido a gente puxar ela com um guindaste de uma vez ou um grupo de pessoas puxarem vagarosamente até se desfazer o contato? Pense aí. Por isso que a gente se preocupa muito com as sessões de desobsessão conduzidas por nossos irmãos de outras filosofias, que tentam tirar a obsessão de uma única vez. A gente já ouviu, né? Muitas vezes aquela frase, sai desse corpo que não te pertence, né? Com uma certa força, com uma certa grosseria. Ou então um exorcismo com símbolos religiosos. Pode funcionar? Opa, com certeza. Mas na maioria das vezes isso apenas espanta o obsessor momentaneamente e não o afasta verdadeiramente. Ah, Bruno, então só o Espiritismo sabe das coisas. Claro que não. Não é isso. O caminho é o amor, é esse processo caridoso de instrução, e isso independe de religião. Não é o Espiritismo que está certo, ou o Espiritismo que sabe de tudo. Você tem que seguir o Espiritismo se você quiser sair de um processo de obsessão? Não. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente tem que fazer de forma vagarosa, com cuidado, com amor, não com ódio, com raiva. A violência, ela não se trata com a violência, ela se cura, transforma com o amor.
Então, isso independe de religião, mas depende muito da nossa boa vontade. A gente tem que lembrar que do outro lado, do lado do obsessor, tem um irmão muitas vezes doente. A pessoa, perdão pela palavra, não é um capeta, como as pessoas imaginam. É um ser revolto, com sede de vingança, com ódio, mal instruído. Qual é o nosso papel de ficar aqui julgando? Ponto para a gente refletir. Mudando de tópico, a gente avança para o que nos leva a uma obsessão e como identificar. Bem, como a gente falou, a obsessão ela só acontece quando há uma predisposição de ambos lados. Não quer dizer que quem sofre obsessão quer mesmo ali muito passar por isso. Muitas vezes essa pessoa nem tem conhecimento, nem sabe o que é uma obsessão, mas de alguma maneira deu brecha. E para ficar claro, o termo é exatamente esse: dar brecha, deixar um espaço, vacilar. Pense que a nossa saúde mental, a nossa saúde, no caso espiritual, é uma casa. Como evitamos que invadam a nossa casa da saúde espiritual, sabendo que os espíritos estão por toda parte, em volta dela? Quando a gente fecha a nossa porta, quando a gente fecha a nossa janela, quando a gente não deixa brechas, quando a gente não dá espaço, o obsessor ele não chega chutando a porta. Ele abre em silêncio. Ele senta-se educadamente. Ele pede um café. Ele fica para janta. Ele dorme na sua sala. Depois ele abre a geladeira no outro dia, toma conta do quarto e vai ficando, vai ficando, vai ficando. É preciso atenção e coragem. A gente convida quem a gente quer na nossa casa e não vai entrando assim, sem nem perceber. Mas como que acontece essa brecha? Como a gente corta o mal pela raiz? A porta só ficou aberta porque a gente vacilou e a gente vacila com aquilo que a gente tem vibrado. Eu te pergunto, com o que você vibra? Quais vícios você vem alimentando? É a bebida, o cigarro, alguma droga? A gula? O sexo desregulado, a fofoca, a mentira? Todas essas coisinhas bestas, né, essas coisinhas do nosso dia a dia, que são problemas morais, nos rebaixam e rebaixam a nossa vibração. Aí que a gente dá brecha. Até mesmo as músicas que você ouve, os filmes e séries que assiste, os programas que acompanha, tudo isso nos sintoniza lá para baixo. E quais espíritos você imagina que vão sintonizar junto com você, nessa mesma região? Mais uma pergunta para a gente refletir. Como sair de um processo de obsessão? Resposta clara: mudando hábitos, estabelecendo limites, colocando-se em primeiro lugar, com amor próprio. Isso pode ocorrer de duas maneiras. A primeira, preventivamente, aumentando a sua sintonia, criando hábitos de policial que você fala, as músicas que você ouve, você ler livros que te inspiram, regular a sua alimentação. Só isso, que é básico, já te evita um monte de problema. E num segundo passo, seja caridoso, seja empático, mais compreensivo, mais calmo. A segunda maneira é quando a gente consegue agir de forma corretiva. Então, já passou por um problema, está com esse problema hoje da obsessão? Procura um centro espírita. A equipe do plantão ou de atendimento fraterno, né, depende de como cada centro chama, certamente vai te ajudar e tem as melhores maneiras, as melhores ferramentas para te ajudar com isso. Outra forma é procurar esse apoio psicológico para entender os reflexos disso no seu comportamento e como lidar melhor com isso no seu dia a dia, até que esse processo de obsessão termine. Mas, em geral, é mantendo uma vibração elevada que a gente dispersa tudo isso. É praticando a caridade que a gente supera. É pedindo ajuda. É orando pelos nossos anjos da guarda, benfeitores. E por que não vibrar e orar por aquele que tem feito esse processo de obsessão com a gente? Pode ser um passo seguinte. O objetivo é que a gente nos livre dessa obsessão e que o obsessor receba ajuda. Vamos lembrar, a gente não quer o mal, a gente não quer vingança, a gente quer o bem. Por fim, que a gente compreenda que nunca estamos sós. Não se esqueça disso. E que todas as coisas no nosso planeta, no plano espiritual, sempre vão concorrer para o bem. Quando a gente tem fé,
quando a gente acredita, quando a gente pratica a caridade e quando a gente acredita em Jesus. Gostou desse episódio? Conhece alguém que vai gostar de ouvir? Então, compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples, um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.